dos vales posso avistar as colinas e delas posso escutar os teus passos se aproximam. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4, a partir do versículo 4. Tem uma palavra profética a ser ministrada sobre o teu coração. Eu tenho certeza que ao terminar essa mensagem, Deus terá falado poderosamente ao teu coração. Amém? 1 Samuel, Velho Testamento, tá? 1 Samuel, capítulo 4, a partir do versículo 4. Até o versículo 8 nós vamos. Então enviaram homens a Siló para trazer a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando todos os israelitas viram a arca da aliança do Senhor entrando no acampamento, soltaram grandes gritos de alegria, tão alto que fizeram o chão tremer. O que está acontecendo? Perguntaram os filisteus. O que significa esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que era porque a arca do Senhor havia chegado, entraram em pânico. Os deuses vieram ao acampamento deles, disseram: estamos perdidos, nunca enfrentamos uma coisa assim antes. Estamos perdidos. Quem nos salvará desses deuses poderosos? São os mesmos deuses que destruíram os egípcios com pragas quando Israel estava no deserto. Tenham coragem, filisteus, sejam homens. Do contrário, acabaremos como escravos dos hebreus, assim como eles se tornaram nossos escravos. Sejam homens e lutem. Então, para você entender o que está acontecendo aqui, a geração de Eli, amados, perdeu a presença de Deus. A arca de Deus foi tomada. Foi dito aqui, Icabod, que significa foi-se a glória de Israel. Essa foi uma geração, amados, que perdeu a presença do Senhor. Eles decaíram tanto que chegaram ao ponto em que os sacerdotes, os filhos de Eli, se envolviam com prostituição na porta do templo da casa de Deus. Essa geração de Eli, amados, ela é um exemplo para eu e você jamais seguir, porque ela pecou gravemente contra o Senhor. E por isso, o próprio Senhor julgou essa geração. Aí eu te pergunto, mas qual foi o motivo? Qual foi o motivo dessa geração perder a presença de Deus? Onde essa geração falhou? Ela falhou, amados, ao fazer a presença do Senhor um amuleto. Como assim, pastor? Amados, ela não buscava o Senhor para adorar, de forma alguma. Quase ninguém mais ia a Siló, onde estava o templo. Por quê? As pessoas já não estavam mais interessadas em irem para adorar o Senhor na casa dele. As pessoas não queriam mais a face do Senhor. Elas só queriam buscar o Senhor na hora da dificuldade. Queriam fazer da presença de Deus uma espécie de amuleto, caixa eletrônico, que resolvia os seus problemas quando elas queriam. Israel sobe para a batalha, encontra a derrota diante deles. Por quê? Com medo de serem novamente derrotados, mandaram buscar a arca de Deus. Trouxeram ao campo da batalha. Beleza! Acabei de ler para você 1 Samuel capítulo 4, a partir do versículo 4, vai até o 9 melhor. Aí manda trazer, fala, vai lá buscar, vamos colocar no meio aqui, que agora sim, a arca está aqui, a presença de Deus, porque nós estávamos pecando ali, mas não tem nada não. A presença de Deus, vou buscar Ele quando eu precisar. Já ouviu falar em Jesus da lâmpada? Jesus, eu preciso do Senhor. Busca, ora, jejua, cai aos pés e pá, resolve. Ele fala, Jesus, volta para a lâmpada, porque quando eu precisar do Senhor, eu chamo de novo. Foi isso que aconteceu com esse povo. E o que aconteceu, amados? Eles perderam a batalha com a Arca da Aliança lá. E aí? Mesmo a Arca da Aliança estando ali, o povo tudo apavorado, os filisteus, falei agora? Pronto, agora está tudo perdido. Não adiantou não, amados. Eles perderam a batalha da mesma forma. Note uma coisa, amados. Até os filisteus ficaram com medo da arca. Na condição de gentios pagãos ali, eles acreditavam na força daquilo como se fosse um amuleto. O que mostra? Isso mostra para mim e para você que os filhos de Israel haviam adotado essa forma mundana de pensamento que a igreja do Senhor está fazendo. Para essa geração dos filhos de Israel,
Deus já não era mais o Criador. O Salvador do seu povo já não era aquele que é digno de honra e de glória, de louvor e de adoração. O seu templo estava abandonado em Siló. As pessoas já não iam mais à sua presença para reverenciá-lo, para declarar o seu amor, a sua confiança nele, a sua dependência. Para essa geração, Deus havia se tornado alguém de que somente se lembrava na hora da necessidade. Ué, muito parecido com hoje, não é não? Só na hora da necessidade? Não busca mais a presença do Senhor? Manda buscar a arca aí. Tem muita gente que fez de Deus um resolve tudo na hora que a coisa aperta. Na minha experiência como pastor, já tenho mais de 10 anos como pastor, eu já conheci muita gente que não se importa em buscar a presença de Deus. Não se importa mais. Quando a gente convida para o culto, fala, sabe o que é, pastor? É que o meu cachorro precisa passear. Estou falando para você largar a tua família para se dedicar somente à obra. Não, não é isso não. Mas tem muita gente que é muito à toa em relação a buscar a presença do Senhor. Tem gente que quando a gente convida para os cultos, nunca pode. Mas, amado, se enfrentar qualquer situação difícil, você está ligando, pastor, ora por mim que o bicho pegou aqui, hein? Amados, quando a gente chama para cultuar ao Senhor, é para ela render glória. E essas pessoas não querem. Mas quando as coisas vão mal, elas querem que orem pelo seu trabalho, pela sua família. Elas querem que orem pela sua vida emocional. A nossa geração, ela precisa aprender a temer e amar ao Senhor, ao invés de querer tratá-lo como que eu posso dizer, um empregado. Não, quando eu precisar eu chamo ele. E essa geração de Eli, ela não buscou ao Senhor. Ela fez dele um resolve tudo, um resolve encrenca. E por isso eles perderam a presença de Deus. E se você olhar, por exemplo, ali em 1 Samuel, no capítulo 4, a partir do versículo 10, olha aí, ó. Então os filisteus saíram para a batalha e Israel foi derrotado. A matança foi grande, 30.000 soldados israelitas morreram naquele dia. Os sobreviventes deram meia volta e ó, fugiram para suas tendas. A arca de Deus foi tomada, Hofni e Finéia e os 2 filhos de Eli morreram. Você viu a consequência? Amados, foi grandiosa a derrota deles. Amados, para e pensa, 30.000 homens perderam a batalha ali por causa disso. Por causa de deixar a busca ao Senhor. Eles perderam a presença do Senhor. Amados, essa perda foi tão terrível que a nora de Eli sofreu mais com a ida da presença do que com a morte do sogro e do marido. E se você olhar no versículo 19 ao 22, só para você ter uma ideia, a nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o sogro e o marido estavam mortos, teve contrações violentas e deu à luz. Ela morreu no parto. Antes de falecer, as parteiras tentaram animá-la. Não tenha medo, disseram. Você teve um menino, mas ela não respondeu e nem se importou. Deu ao menino o nome de Icabode e disse: foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus havia sido tomada, seu sogro e seu marido estavam mortos. Disse ainda: foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Amados, eu leio esse texto aqui, ó, eu arrepio, cara, porque olha que coisa terrível, amados. Foi-se a glória de Israel, foi-se a glória de Deus. Eu não sei você, mas eu olho para isso, amado, como algo terrível. E muita gente não está se importando com isso. Muita gente está vendo que a cada dia está se distanciando daquela intimidade, daquele relacionamento. A arca, a presença de Deus foi tomada, foi embora. Nos nossos dias, escute isso, a igreja está vivendo esse mesmo perigo. Nós estamos deixando de adorar o Senhor pelo que Ele é, estamos buscando a Deus somente pelo que Ele faz. Isso nos está deixando igual aos seguidores de Satanás.
Ou melhor, o diabo não tem seguidores pelo que ele é. As pessoas vendem a alma para ele, tá? Em troca de algo. Elas querem fama, fortuna, querem outras coisas, mas pagam com suas próprias almas. Elas não veem na pessoa do diabo nenhum atrativo. Elas só vê atrativo na sua proposta. E qual é o modelo bíblico da atitude correta para aqueles que buscam a Deus, para aqueles que são filhos de Deus? Olha a mulher de Jó, lá em Jó 2:9. Ela fala para Jó assim: Jó, naquela situação toda que você conhece, amaldiçoa Deus e morre. E ele falou: ainda que ele me mate, nele esperarei. E eu falo para você, de pessoas como Jó, que o reino de Deus necessita hoje. As pessoas que aprendem a buscar Deus pelo que Ele é, e não somente pelo que Ele faz, amados. Qual é o modelo bíblico? Qual que é a atitude correta que vemos que serve a Deus? Daqueles que buscam a Deus. Depois que a mulher de Jó pediu que ele amaldiçoasse Deus e morresse, Jó declara o seguinte lá em Jó 2:9. Jó 13, versículo 15, se eu não me engano. Ainda que ele me mate, nele eu vou esperar. E eu digo para você, de pessoas como Jó, que o reino de Deus necessita hoje. Pessoas que aprendam a buscar Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Isso não quer dizer que a gente não pode buscar o que Deus faz. Mas a gente não deve esquecer do que Ele é. E que jamais devemos perder essa ênfase de buscar Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele tem para dar. Eu vejo muita gente, por exemplo, líderes falando para mim: pastor, preciso fazer uma campanha na igreja porque as pessoas estão indo embora. Você nunca teve um encontro com Jesus, viu? Nunca. Está fazendo campanha para buscar o que Deus faz, mas não está buscando para saber quem Ele é. Relacionamento, intimidade. E eu trago o exemplo da geração de Davi. A geração de Davi, que distinguiu da geração de Eli, totalmente diferente dele. Porque quando nós falamos de Davi, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Louvor, adoração. Diferente da geração que falhou, perdendo a presença de Deus. Davi fez de tudo para resgatar a arca. A arca voltou para Israel. Davi representa os que sabem buscar e adorar a Deus pelo que Ele é. Ele vinha experimentando o que Deus fazia. Ele já havia matado um leão, já havia matado um urso, porque o Senhor estava com ele. Ele havia matado Golias, o gigante, porque o Senhor estava com ele. Ele havia vencido os inimigos da guerra, porque o Senhor era com ele. Experimentado tudo o que Deus podia fazer, Davi sabia que o nosso relacionamento com Deus era mais do que isso. Pois o Senhor não era um mero amuleto, que Ele recorria só na hora dos problemas. Não, amados. Ele é o Criador de todas as coisas, o Senhor, o Deus sublime, o excelente, o Pai celestial, o Deus amoroso, cheio de benignidade. Ele é digno de honra, de glória e de adoração. Ele merece todo culto, toda reverência e toda devoção. Por isso que nós vemos Davi, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, é nele que confio. Nós vemos ele ali: o Senhor é o meu pastor e nada me falta, porque Ele está comigo, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Isso é Davi. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Olha, amados, quando nós falamos de Davi, nós vemos intimidade, relacionamento, adoração, proximidade, reverência, devoção. Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele alegrou o coração de Deus com as atitudes dele. Mas só que tem um detalhe: isso não quer dizer que Davi foi perfeito. Ao contrário, a Bíblia mostra com clareza um monte de falha, um monte de erro. Mas ao chamá-lo de um homem segundo o coração de Deus, a própria palavra de Deus está dizendo que ele conseguiu entender que Deus queria, ele conseguiu entender o desejo de Deus para aquela geração. Davi não apenas conseguiu conquistar os seus inimigos, apropriando-se da terra prometida, mas também introduziu o ministério de louvor, de música no tabernáculo. Olha que coisa fantástica, amados. E quando nós lemos os Salmos, por exemplo, nós percebemos que Davi não tinha uma ênfase
e expectativa somente no que Deus fazia, mas principalmente no que ele era. O rei Davi foi, antes de tudo, amados, um adorador por excelência. Quando ele adoeceu, o primeiro filho, quando adoeceu, por exemplo, o primeiro filho de Berseba, né, que ele teve com a mulher de Enias, ele buscou a Deus, amados, buscando a cura. Só que tem um detalhe, a cura não aconteceu, porque ele estava colhendo as consequências do pecado dele. Mas quando a criança morreu, Davi não se revoltou como faz muita gente. Em momento algum, se ele se revoltou contra Deus, ele nem ficou de luto. A Bíblia diz que ele se lavou, mudou as suas vestes e foi adorar o Senhor no tabernáculo. Em seguida, ele encerra o jejum dele ali e ele come. E por que Davi fez isso? Eu te pergunto. Porque muitos aí têm se revoltado. Por que Deus não fez assim, pastor? Por que Deus não fez assado, pastor? Davi sabia que antes de atentarmos para o que Deus faz, devemos atentar para o que Ele é. E como Deus é justo, e Ele não erra nunca, não havia motivo para questionar. Principalmente naquele momento difícil da vida de Davi. Ele foi adorar a Deus, reconhecendo que Ele era exaltado. Por isso ele fez isso. Olha que diferença da geração de Eli, que considerou a presença de Deus como mero amuleto. Fala, buscar a arca que a gente vai resolver essa questão. A forma como que Davi se comporta ao trazer a arca do Senhor, amados. Lá em 2 Samuel, capítulo 6, 6:12, amados, quando avisaram a Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e ele está prosperando, e a atmosfera lá é outra, amados do céu. O que ele fez? Ele foi lá buscar. E a Bíblia diz que a cada 6 passos ele sacrificava. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Sabe? E ele estava cingido aqui com uma estola sacerdotal. Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com muita alegria, ao som de trombeta, de instrumento. Introduziu a arca do Senhor ali, puseram no lugar da tenda que Davi armou. Amados, colocou as ofertas, os sacrifícios ali diante do Senhor. Amados, Davi ficou tão feliz, amados, mas tão feliz, que ele começou a dançar, repartiu com todo o povo, a multidão de Israel, homens, mulheres, cada um, bolo, pão ali, um pedaço de carne assada com passas. Amados, ele ficou tão feliz, mas tão feliz, amado, que ele arrancou a roupa. Eu imagino que ele não ficou totalmente pelado, mas deve ter arrancado a camisa, vamos colocar assim, que não é a camisa. Deve ter tirado a parte de cima, ficou assim, uhul, é nós, o Senhor está aqui, nós nos alegramos porque a presença do Senhor está no nosso meio. Amados, olha a atitude dele. Olha a importância de eu e você reverenciarmos, cultuarmos a Deus com alegria, pois o Senhor é merecedor de todo louvor, de toda a honra, de toda a glória, de toda adoração. E Davi, como rei, ele violou até uma lei de etiqueta ali. E a mulher dele, amados, Mical, que era filha de Saul, quando Davi chegou, amados, ela, criticou. Mas criticou. Por quê? Porque ela pertencia somente ao grupo que interessa pelo que Deus faz, não porque Deus é. Ela não conseguia ver aquela alegria toda ali. Quando ela olhou que Davi dançava pelado, vamos colocar assim, no meio dos servos ali, das servas, amados, ela desprezou Davi grandemente. Davi volta para abençoar a sua casa, mas Mical vai ao encontro dele e destrói ele, amados. Que é isso? Você se descobrindo? Parece um vadio qualquer. Aí Davi falou, perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que o teu pai e toda a tua casa, mandando ser chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho agradado. Ainda mais desprezível, me farei e me humilharei ainda mais. Daquele dia em diante, ela já não tinha filho, até o final da vida dela, ela foi estéril, porque ela só olhava para Deus pelos benefícios que Deus podia dar. E Davi não. Era alguém que não buscava Deus de um modo interesseiro. Ele também não se preocupava consigo mesmo, mas ele sempre colocava o Senhor na frente de todas as coisas, de todas as suas atitudes.
Ele se mostrava diferente da geração de Eli, que tratava o Senhor como um mero amuleto. Então, aprenda, meu irmão, minha irmã, nessa noite, a forma correta de se achegar a Deus. E eu tenho certeza que você vai ver que quando você tem reverência diante dele, diante do Senhor, você vai ver que os milagres vêm como consequência daquele relacionamento. Entende isso? Já é hora da igreja do Senhor entender que nós estamos nos achegando a Deus quando o adoramos. E não estamos apenas nos preparamos para receber a palavra. Tem gente que fala assim, mas a música no culto é para entreter as pessoas, para ir amaciando elas. Não, amados. O louvor não é um mero entretenimento, não. Tanto na celebração coletiva, amados, como aí na tua casa orando e adoramos, nós temos uma das maiores chaves para a manifestação do poder de Deus na nossa vida. E é hora da igreja reaprender a honrar o Senhor pelo que Ele é. O que Ele faz é apenas uma consequência natural na nossa vida. É impossível adorar o Senhor sem provarmos a sua ação na nossa vida. E Tiago, ele escreve o seguinte, vamos buscar lá? Abre aí o livro de Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 8, para a gente terminar. Vamos lá. Novo Testamento, Tiago, capítulo 4, versículo 8, tá? Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Vamos ler até o 10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Você viu que palavra profética? Monte Sião, ela tem como princípio Mateus 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que significa isso, amados? A nossa visão como igreja é buscar Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele tem para dar. Amém? Deus abençoe a tua semana, Deus abençoe a obra das tuas mãos.